Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje eu trago um assunto especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: revisão, edição de texto informativo e opinativo. O detalhamento, característica do gênero, elementos estruturais. Então, vamos à nossa aula. Hoje nós vamos estudar um texto que talvez você não tenha tido contato com ele, mas ele é bem presente. Por exemplo, quando você assiste a um filme, provavelmente alguém te sugeriu esse filme, ele foi recomendado, não é, por alguém, por um especialista, digamos assim. Então vamos conhecer essa modalidade textual chamada resenha. Vamos lá. Então, a resenha textual é o texto em que o autor, que é chamado resenhista, certo? Aquele que faz a resenha de um texto, ele é chamado de resenhista. O que é que o resenhista faz? Ele analisa, observa o texto, ou a peça teatral, ou o filme, e aí ele descreve, certo? Ou emite oralmente ou por escrito uma opinião, certo? Um ponto de vista sobre uma obra. Esta obra pode ser uma obra literária, uma obra cinematográfica, uma obra teatral, enfim, né? Ela pode ser dessa natureza. Pode ser um filme, um álbum musical, um romance e demais produções culturais. Então, o resenhista, ele tem como função ler e analisar, assistir, observar, né, produtos culturais. Quais são esses produtos? Filmes, músicas, literatura, romances, peças, né, todas elas. E o objetivo, claro, do resenhista, com a sua resenha, ao escrever uma resenha, ele tem como principal objetivo influenciar você, influenciar a mim, leitores, né? Os leitores a acessar aquele material ou, por outro lado, a evitá-lo. Ou seja, o objetivo aqui é duplo. Ele quer influenciar você em duas direções, para que você, né, tenha interesse por esse material que ele analisou, que ele resenhou, seja um álbum musical, seja uma obra de arte, um quadro, por exemplo, seja um romance, um conto, seja um filme. Eu assisto muito às resenhas de filmes, porque eu quero, então, né, ver a opinião de um especialista sobre determinado filme, né? Então, o resenhista faz isso. E o objetivo dele é exatamente esse, né? Influenciar, convencer você para ou acessar esse material ou evitá-lo. Como é que você vai evitar? Como é que ele testa os argumentos dele para evitar, então, que você acesse essa peça musical, essa peça teatral, esse filme, né? Ou essa obra de literatura? Ele faz isso utilizando argumentos depreciativos. Ele vai, só que não é assim, ao bel prazer, né? Está fundamentado. Ele vai mostrar os pontos negativos daquela determinada obra, para que você, formando uma opinião em você, certo? Então, a resenha é esse gênero textual que tem como finalidade, veja, que tem como finalidade exatamente esse comentário, essa análise. A finalidade da resenha é um gênero, e é um gênero textual, porque ele faz isso tanto de forma escrita quanto oral, e tem a finalidade de tecer um comentário, e esse comentário, ele pode se materializar de que forma? Numa descrição
ou ainda numa enumeração de obras culturais, de eventos, certo? Eventos culturais também. Esse comentário é uma análise, ele faz uma análise mostrando todos os aspectos dessa obra, para que você, leitor ou telespectador, se você estiver assistindo a isso, por exemplo, num canal de TV ou no YouTube, você se sinta convencido, você foi convencido a conhecer, certo? Conhecer as obras ou, como já explicamos a você, a evitar. Não vou assistir, não vou ler, porque segundo, né, o resenhista, o famoso resenhista fulano de tal, essa obra não tem qualidade literária, não tem qualidade artística, certo? Então, a resenha, ela é, né, qual o objeto que ela vai analisar? Você já viu obras culturais, eventos, certo? Mas vamos ver mais detalhadamente quais são, então, os objetos de análise de uma resenha. Vamos conhecê-los. Olha, o resenhista pode, então, fazer análise de um livro, de um filme, de um show musical, de um conto, de um mini conto, de um pequeno conto, de uma novela, certo? De um festejo, de uma feira de livro, uma feira cultural, de eventos acadêmicos, de peças teatrais. Então, é bem vasto, né? A natureza do objeto de resenha, do objeto que o resenhista vai analisar. Mas pense assim em termos culturais, né? Ele vai analisar objetos culturais, que têm uma natureza ampla, né? Ele pode analisar, por exemplo, um show musical, uma peça teatral, um filme que está aí, por exemplo, nos cinemas e que está tratando de alguma coisa da atualidade. Então, o resenhista assiste a obra ou lê a obra, analisa todos os aspectos, por assim dizer, os aspectos positivos e os negativos, e aí ele escreve uma resenha. Com que objetivo? Já sabemos qual é o objetivo, né? É levar você, persuadir você, convencê-lo a apreciar aquela obra, né? A acessar aquela obra, ou, por outro lado, não acessá-la, não assisti-la. Então, o objetivo da resenha é exatamente esse: divulgar objetos de consumo cultural, certo? São, então, objetos de natureza cultural. Objetos que são consumidos pela sociedade. Que tipos? Por exemplo, livros, filmes, novelas, peças teatrais, shows musicais, entre outros. Então, esse é o objetivo da resenha, esse gênero textual. Grande parte das pessoas não valoriza, mas, na verdade, é porque não conhece, mas é muito útil. Por exemplo, você que tem interesse em apreciar os produtos culturais da sociedade, é bom que tenha acesso às resenhas, né? Nós temos excelentes resenhistas aqui no Brasil. Então, vamos observar agora em que veículos, né? Onde são veiculados esses textos culturais, essas resenhas que os resenhistas fazem de livros, de peças teatrais, de filmes, de shows musicais, etc. Onde? Onde você pode encontrar esse tipo de texto, de gênero textual, a resenha, com esse objetivo de divulgar, né, de convencer você, de persuadi-lo a ter acesso a esses produtos culturais ou, por outro lado, evitá-los. Onde nós encontramos esse tipo de texto? Vamos observar? Então, nós podemos encontrá-lo exatamente nos jornais escritos, jornais na TV, nós podemos encontrar. Podemos encontrar em revistas especializadas ou ainda, né, revistas que tratam de temas diversos, de cultura, de política, de economia, enfim. E também, ultimamente, né? Ultimamente não, de uns anos para cá,
muito nas páginas da web. Ou seja, esses são os ambientes de divulgação, certo? Especialmente nos ambientes virtuais você vai encontrar. Mas é claro que nos jornais escritos e nas revistas escritas também você vai encontrar. E aqui nós temos um outro ponto interessante para entender sobre a resenha, que é a questão da extensão desse gênero textual, certo? Se é um texto longo, um texto médio ou um texto curto, e para quem, né? Então, a extensão da resenha, ela vai variar em razão do espaço. E isso é importante a gente entender, do espaço no qual esse texto, esse gênero textual será publicado. E onde será publicado? Se for no jornal escrito, tem uma determinada extensão, uma determinada dimensão. Agora, sempre observando que normalmente, de regra, né, não é um texto assim de uma extensão muito longa. Não é, normalmente. Mas podemos encontrar uma resenha longa? Podemos, especialmente se for um livro, né, muito profundo, com uma temática muito profunda, muito extensa. Então, é claro que a resenha vai ser um pouco mais longa, certo? Mas sempre lembrando que essa extensão está em função do espaço no qual a resenha será publicada. Então, se é um jornal escrito, uma revista escrita, percebe-se que será um pouco mais longa. Se for, por exemplo, nas páginas da web, talvez não seja tão longa, né? Mas vai depender também em termos do assunto e da importância daquele produto cultural naquele momento, certo? Se é claro, se é um produto cultural que está em evidência, que é muito procurado, que é muito comentado, então é claro que a resenha vai se estender um pouco mais, tudo isso mostrando os aspectos positivos, né? Por que você deve assistir a determinado filme, por que você deve ir a determinada peça teatral, vai mostrar isso. O resenhista vai pontuar, vai destacar esses aspectos. E agora que você já entendeu, então, em que consiste a resenha, quais são os seus objetivos, né? Onde você pode encontrar resenhas, quais os canais, quais os veículos de publicação das resenhas, dos textos de resenha, sua extensão. Vamos conhecer as características desse gênero textual? Vamos então. Então, como primeira característica da resenha, lembrando para que ela serve, não é? Quem é que a faz e qual sua extensão, ela utiliza como primeira característica a linguagem denotativa. E em que vai corresponder em que consiste essa linguagem conotativa? A linguagem denotativa, corrigindo, linguagem denotativa, que difere da conotativa, tá? A linguagem denotativa consiste naquela linguagem específica, com um sentido, um significado, o sentido usual, o sentido próprio, certo? Já a linguagem conotativa, ela vai adquirir um outro sentido, que não aquele usualmente, aquele dicionarizado, aquele primeiro sentido, certo? Então, como primeira característica da resenha, nós temos a linguagem que é específica, que é denotativa, descrevendo, analisando o produto cultural. Como já mencionamos, pode ser um livro, um filme, um show musical, uma peça teatral, certo? Um prédio arquitetônico, por exemplo, enfim, um produto cultural. A segunda característica, né, que nós podemos observar da resenha é a construção linear. Em que consiste essa construção linear? Ou seja, esse texto, ele tem uma construção lógica linear, ou seja, com introdução,
com desenvolvimento e com a conclusão, apresentando na introdução o produto a ser resenhado, seguindo com o desenvolvimento, né, apresentando suas características, seus aspectos, certo? E finalizando com a retomada do produto e a indicação, se você deve ou não, se você vai apreciá-lo ou não, segundo, né, o ponto de vista dele, mas esse ponto de vista é embasado, não é seu bel prazer, não é simplesmente porque ele não gostou do produto, ele estudou, ele analisou o produto para poder construir, elaborar essa resenha. Uma terceira característica importante da resenha é a objetividade. É um texto que é objetivo, que vai ao ponto, certo? Não vai com mais delongas, não vai ter ali aspectos subjetivos. Ah, não gostei por isso, não gostei por aquilo. Não, é objetividade, é procurando ser objetivo, mostrar o filme, ou a música, ou ainda o show, ou a peça, de maneira lógica, de maneira objetiva, sem subterfúgios, sem subjetividade, sem coisas pessoais, sem seu eu. Pelo menos essa é a intenção, né? E ainda falando da linguagem, além de denotativa, uma outra característica importante dessa linguagem é exatamente a concisão e a clareza, que são aspectos, né, que você encontra no texto da resenha. É uma linguagem que é concisa, é precisa e é clara, sem ambiguidade. Você vai entender. Ao ler, você já vai entender qual é o produto que está sendo resenhado, analisado ali, certo? Quais são os seus aspectos. E a sugestão para você, com argumentos, claro, para você apreciá-lo ou não. A utilização ainda em relação à construção dessa resenha, desse texto, da norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. Então, essas são as características do texto, da resenha, do gênero textual resenha. Linguagem denotativa, construção linear, objetividade, linguagem concisa, clara, linguagem precisa, certo? Sem subterfúgio, sem subjetividade. E o uso da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. Ou seja, você não vai encontrar estrangeirismo, você não vai encontrar gírias, você não vai encontrar jargões, porque isso seria a linguagem conotativa ou outro tipo, a linguagem coloquial, né? Outras variedades da língua. E não, no texto da resenha, no gênero textual resenha, você vai encontrar a norma culta da língua portuguesa, mas é claro que a linguagem é acessível, você pode acessar, você vai compreender, porque é dirigida para o público, certo? Vamos então observar mais características, aquilo que nós podemos encontrar e constar ali, está na constituição do gênero textual resenha. Vamos observar. Então, deve constar nesse texto, nesta resenha, os seguintes aspectos. Você vai encontrar o título da resenha, né, do produto que ele vai resenhar, está ali, vai ter um título para chamar a sua atenção. Você vai encontrar a referência bibliográfica da obra e do autor da obra, certo? Então, ali ele vai resenhar, vai trazer todos os dados bibliográficos, tanto da obra resenhada, e a obra, como já explicamos, pode ser uma peça teatral, pode ser um filme, pode ser um álbum musical, um show, ou só uma música, enfim, certo? E ainda o autor desta obra, traz todos os dados ali, certo? Além disso, também no texto vai constar autor, título da obra, lugar e data de publicação e a identificação das páginas, se for o caso de um livro, de um romance, de um conto. Então, vai estar tudo detalhado. Nessa resenha, tem necessário obrigatoriamente de constar esses aspectos sobre a obra. E aí,
um aspecto interessantíssimo que o resenhista vai priorizar é o resumo, né? A síntese do conteúdo da obra que ele está analisando, que ele está resenhando. Ele leu toda a obra ou assistiu todo o filme, toda a peça teatral, e aí ele faz um resumo para você, para mim, certo? Ele faz a síntese desse conteúdo que ele está observando, que ele está analisando. Ele faz um resumo ali. Então, quando você lê o texto, a resenha, você tem acesso a esse resumo, a essa síntese, o spoiler, por assim dizer, da obra. Mas é muito mais, porque já contempla ali no resumo todas as ideias, todo o conteúdo de forma sintética, de forma resumida. E, por fim, você vai encontrar no texto uma avaliação crítica. Aqui, ele vai avaliar, vai julgar a obra de forma crítica, certo? Não é baseado, por exemplo, na sua opinião pessoal. Não, é de forma crítica, apresentando argumentos, né? Trazendo uma fundamentação lógica para essa obra. Atenção, a crítica da resenha, exatamente o que eu expliquei para você, ela não pode ser baseada, fundada, num critério meramente subjetivo, certo? Como, por exemplo, o gosto pessoal do resenhista. O gosto pessoal dele fica com ele, certo? Ele não pode colocar o gosto pessoal dele na resenha. Por quê? Porque a resenha tem que ser crítica, né? Ela, assim, um dos tipos dela é que ela é crítica, ela vai trazer uma análise fundamentada, certo? Com uma linguagem clara, precisa. A linguagem é denotativa, não tem conotação, não tem subjetividade. Então, a resenha não pode ser fundamentada, não pode ser baseada nesse critério subjetivo, certo? Então, como deve ser a resenha? Ela deve ser, o resenhista deve partir do pressuposto, né, das noções teóricas, das noções técnicas, ou textuais, ou seja, a crítica deve ter algum fundamento, algum tipo de fundamento. Não pode, como já explicamos para vocês, ser baseada na subjetividade do resenhista, ter esse critério subjetivo. Não pode, certo? E é em razão disso que, em geral, os resenhistas, eles são especialistas nesses assuntos que eles estão analisando, que eles estão resenhando, certo? Os resenhistas têm essa competência, eles são especialistas, se especializaram, por exemplo, nesses assuntos que eles vão analisar. Assistem várias vezes o filme, procurando todos os detalhes, para poder trazer para você uma resenha que tenha com esse objetivo de te levar a apreciar essa obra, convencer você de que é uma obra excelente, que você deve apreciá-la, ou, por outro lado, que não, que você deve recusá-la, certo? Então, a parte dedicada a esse resumo, ela deve indicar, lembra que no final ele faz um resumo, a síntese da obra que ele está analisando, que ele está resenhando, se for um filme, se for uma peça, se for um show, né, se for um livro. Então, essa parte que está dedicada ao resumo, ela deve necessariamente indicar as partes principais do texto da obra, certo? Ou do filme, certo? Ou ainda da música, de maneira que dá uma ideia panorâmica. Você vai ter uma ideia geral, uma ideia panorâmica sobre esse produto cultural. Correto? Então, agora que você já entendeu esses aspectos, vamos então compreender agora e aprender sobre os tipos de resenha. Quais são os tipos de resenha que nós temos? Nós temos a resenha descritiva. Na resenha descritiva, predomina o tipo textual expositivo, porque o resenhista vai expor, certo? Aquele produto cultural. Ele expõe uma série de informações sobre esse objeto resenhado, certo? Esse objeto cultural. O objeto aqui é objeto cultural, correto?
filme, música, livro, peça teatral, né? Cinema, enfim. Também na resenha descritiva você vai encontrar, claro, como de praxe em todas as resenhas, as informações bibliográficas sobre o conteúdo resenhado. E aquele aspecto que eu mencionei para você, que não há a opinião, a subjetividade do autor sobre a obra, ou seja, do resenhista sobre a obra que ele está analisando, ele não pode colocar a opinião dele, certo? Vamos então aprender agora sobre a resenha crítica. A resenha crítica é de caráter expositivo argumentativo. Lembrando que a resenha descritiva, claro, vai expor, traz, né, essa característica do texto. Já a crítica, ela é de caráter expositivo e argumentativo. Além de expor, ele vai argumentar, né, vai questionar, vai trazer razões, argumentos. Então, de início, a resenha crítica apresenta o pequeno resumo, que já é de praxe, de todas as resenhas, né? Traz esse resumo do conteúdo a ser resenhado. E em relação à estrutura da resenha, certo? Ela possui a crítica, que nós já falamos, né? Além das informações bibliográficas, que também é de praxe, e do resumo, da síntese, certo? Agora, um terceiro item que está ausente da resenha descritiva, né, que é o autor usa argumentos para defender um ponto de vista acerca do objeto resenhado. Mas lembrando, na resenha descritiva ele não traz os argumentos, tá? Está ausente lá. Mas na resenha crítica, sim, ele traz argumentos, razões para defender esse ponto de vista dele, essa tese dele acerca do objeto resenhado, com aquele objetivo de te levar a adquirir ou apreciar esse produto. Outras características, né, da resenha crítica é que predomina, já que ela é uma resenha crítica, predomina o texto, né, expositivo, argumentativo, o resumo do conteúdo da obra, que está lá, né, introduzindo, argumentos em defesa de um ponto de vista acerca da obra resenhada. Esse ponto de vista é que ele vai, né, adotar uma posição, mas ele traz os argumentos, as razões porque ele adotou esse lado, vamos dizer assim, certo? As informações bibliográficas sobre o conteúdo resenhado, que é de praxe de todas as resenhas. Agora vamos ver, então, um exemplo de uma resenha. Vamos lá. Nós temos aqui a resenha de um filme. O filme é O Menino que Descobriu o Vento. Eu leio aqui e você lê aí comigo. Existe algo fundamentalmente contraditório no costume de identificar casos excepcionais dentro da sociedade e utilizá-los como modelos que qualquer um poderia seguir. William Kankawamba foi um garoto inteligentíssimo, autodidata, que descobriu um método de criar energia eólica no meio das terras secas do Malawi. Eu assisti a esse filme. De modo a garantir a irrigação das colheitas e a sobrevivência de uma população faminta. Gente, vocês têm que assistir esse filme, é maravilhoso. Até eu já estou indicando aqui. Esse filme, esse garotinho sofre muito. Até o pai é contra ele, mas no final ele vence toda a comunidade. Não vou dar mais spoiler. O diretor do filme faz deste caso real um exemplo sobre a importância dos estudos, da ecologia, de políticas humanitárias e do senso de comunidade. Em outras palavras, o garoto é instrumentalizado para caber dentro do formato narrativo e moral de uma fábula. Ele jamais representa a si mesmo, e sim algo muito maior: a importância das escolas, da união, da luta contra as opressões, do respeito ao próximo, etc. Por esta razão, a história se transforma num grande tratado de valores morais. O artista também acredita na necessidade da informação, tratando de explicar aos olhos europeus e americanos as consequências da miséria e da corrupção nos países africanos. O Menino que Descobriu o Vento,
É o nome do filme, viu? É o título. Funciona igualmente como uma fábula de precaução para avisar ao espectador o que acontecerá caso não coloquemos em prática os valores enunciados acima. A descoberta do método de irrigação é mérito do garoto, mas os letreiros finais tratam de avisar que ele saiu do país e foi completar a sua educação nos Estados Unidos, como pareceria lógico ao pensamento europeu-americano. Mesmo assim, o resultado é uma produção polida, com fotografia bem adequada, a iluminação das peles negras, elemento ainda em falta na maioria dos blockbusters. Bom trabalho de direção de arte, olha aí, gente, a opinião, e preparação muito satisfatória do elenco. O diretor do filme ainda encontra espaço para destacar o folclore, as diferentes línguas do país e os costumes típicos, enquanto retrata a si mesmo como a geração bondosa, porém tolhida pela dificuldade de acesso à informação. Este é claramente um filme político. O Menino que Descobriu o Vento e tantas outras produções semelhantes podem ajudar a pensar sobre o cinema como veículo de ensinamento. Gente, gostaram? Aqui nós finalizamos, então, a nossa aula. Esperamos que você tenha gostado, mas, sobretudo, aprendido sobre a resenha.